Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Com Fé é Possível. As empresas que estão oportunizando esse encontro são Boa Vista, comércio de equipamentos, academias em geral, Barbearia Molina, cuidando do seu visual, e Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, como empresas de apoio, CB Imóveis e Moda Vírus. Com fé é possível. A palavra evangelho sempre significou boas notícias. Nos dias do Império Romano, quando se ouvia a palavra evangelho, todos esperavam alguma boa notícia vinda do imperador para alegrar o povo. Quando Jesus Cristo veio a esta terra, Deus estava dizendo ao mundo que tinha uma boa notícia de grande alegria para toda a humanidade. O resumo do Evangelho nós encontramos em João 3,16. Você conhece muito bem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Evangelho não parece ser algo que as pessoas gostem tanto de ouvir. Você já se sentiu um chato por compartilhar a palavra de Deus com alguém? Já foi cortado ou desprezado quando estava falando de Jesus? Já foi excluído por falar a verdade contida na Bíblia? Já teve suas atitudes ridicularizadas por seguir à risca a orientação do Evangelho de Jesus? Já teve portas fechadas em sua vida só porque é um crente que segue os ensinos de Jesus Cristo? Essas são situações bem comuns de acontecer. Paulo diz ao jovem pastor Timóteo algo que parece desanimador, mas que mostra uma realidade do Evangelho de Jesus Cristo. Podemos ver que o Evangelho incomoda demais o mundo. Em 2 Timóteo 3,12, ele disse o seguinte: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Por que os que querem viver de acordo com a vontade de Jesus Cristo serão perseguidos? Porque o mundo se incomoda demais com o Evangelho sendo pregado e, claro, sendo vivido. Mas nós que vivemos e pregamos o Evangelho, devemos ter em mente uma verdade. Se o Evangelho está incomodando, o Evangelho genuíno, é porque as coisas estão indo bem e não mal. O Evangelho foi feito para incomodar e impactar as pessoas e não para passar despercebido. O Evangelho não é para passar a mão na cabeça das pessoas, para deixá-las da mesma forma que estão. Os relatos bíblicos mostram que onde o Evangelho entra, as coisas não permanecem as mesmas. Ou ele muda vidas, ou provoca reações de rejeição das mais diversas formas. Em alguns lugares do mundo, a pregação do Evangelho pode gerar a morte do pregador. Aliás, milhares de pessoas já morreram por causa do Evangelho. O que aconteceu com João Batista? Você sabe? Já leu a palavra de Deus? Ele era um pregador do Evangelho. Falava tanto a pobres e necessitados, quanto a pessoas bem importantes. No caso, o rei Herodes. Ele falava que não era lícito tomar a mulher do seu irmão. Quando lemos lá em Marcos, no capítulo 6 e o versículo 21, nos diz o seguinte: E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. Disse então o rei à menina: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: Tudo o que me pedires te darei,
até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E foi o que aconteceu. Vemos que João Batista, por falar a verdade, por pregar o evangelho, teve a sua cabeça decepada. A mensagem do evangelho incomoda tanto porque ela é diferente das outras mensagens. É uma mensagem exigente, poderosa, mexe com o coração do homem, abala, coloca a pulga atrás da orelha. A palavra é verdadeira, destrói a obra do diabo, transforma vidas, mostra o caminho da salvação, purifica, traz perdão. É a palavra de Deus que não volta vazia. Não são meras palavras ao vento, mas são palavras agregadas com o poder do Todo-Poderoso. Como algo com todas essas características não incomodaria? Vários pregadores do passado e do presente também incomodaram por pregar o Evangelho. Muitos deles sofreram na pele o impacto da rejeição da mensagem de Jesus Cristo, mas também colheram frutos pelo seu empenho. Afinal, em muitas vidas, o incômodo que o Evangelho provoca redunda em mudanças de vida e conversão, em reconciliação com Deus. Muitos que viveram e vivem o Evangelho colhem dificuldades do incômodo provocado pelo Evangelho, mas colhem também os frutos saborosos vindos dele. O grande risco que nós cristãos corremos é o de desistir de anunciar o Evangelho por causa da rejeição e do incômodo, que muitas vezes é visível nas pessoas. Quanto a isso, veja o que aprendemos com Paulo quando lemos no livro de Atos, capítulo 20 e o verso 22. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia. O Evangelho são boas notícias. Se o Evangelho não incomodar, não é Evangelho. Acostume-se com isso e cumpra a sua missão. A boa notícia é que o Evangelho nos confronta, esclarece e coloca a nossa vida nos trilhos. Deus é especialista em reviravolta para nos abençoar. Algo que estava completamente torto, Deus transforma em bênção. E isso tudo acontece através do Evangelho. Tenho para mim, como uma linguagem figurada, que o Evangelho é a boa notícia como para uma pessoa que tem câncer ou um outro tumor maligno. A notícia não é nada agradável no começo, o assunto é grave, sério, mas a boa notícia é que a cirurgia, o tratamento, vai resolver o problema. Pode vir aquele choque emocional, aquela sensação de total impotência, mas o tratamento vai prosseguir. Talvez hoje o câncer do pecado tenha dominado sua vida. Tudo ao seu redor está corrompido e caminhando para uma destruição. O diabo atua para roubar, matar e destruir. Creia em Jesus Cristo hoje, agora mesmo, e seja completamente limpo, purificado.
Esse Jesus que creio e estou pregando agora, venceu o pecado, venceu a morte e está com a mão estendida para lhe ajudar, para transformar a sua família, para tirar você da lama do pecado. O cônjuge pode estar desejando a sua morte. Os filhos podem ter se afastado e nem querer mais conversar contigo. Eu quero lhe dizer, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Crer nas boas notícias do Evangelho é você conhecer também um pouco de quem luta contra você, quem deseja ver a tua completa ruína. Satanás, ele mente, pois é o pai da mentira. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na primeira aparição de Satanás na Bíblia, em Gênesis 3, as primeiras palavras em seus lábios lançam suspeitas contra a verdade. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Depois disso, suas palavras foram uma mentira sutil. É certo que não morrereis. João diz que Satanás jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Nós estamos lidando com a essência da mentira e do engano. O diabo também cega a mente dos incrédulos. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ele não somente fala mentiras, ele esconde a verdade. Satanás nos impede de ver o tesouro do Evangelho. Ele permite que vejamos os fatos, até as provas, mas não a preciosidade. Ele se esconde atrás de uma fantasia de luz e justiça. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, Paulo explica o seguinte, dizendo que o próprio Satanás se transforma num anjo de luz. Veja como podemos ser enganados nos dias de hoje. Satanás tem servos que professam uma quantidade suficiente da verdade para entrar até mesmo dentro de uma igreja e ensinando o que Paulo chama de doutrina de demônios. Leia você mesmo, 1 Timóteo 4:1. Jesus diz que serão como lobos disfarçados de ovelhas. Segundo a Bíblia Sagrada, os últimos dias serão também com sinais e prodígios de mentira. Então, somente com a luz do Evangelho de Jesus é que podemos identificar quais sinais e respostas vêm de Deus. Satanás tenta as pessoas a pecar constantemente. Foi o que ele fez com Jesus no deserto, mas não foi bem sucedido. Ele queria que Jesus abandonasse o caminho do sofrimento e da obediência. Foi o que ele fez com Judas e foi bem sucedido nas últimas horas da vida de Jesus. Vemos na Bíblia que Satanás tira a palavra de Deus dos corações das pessoas e sufoca a fé. Jesus contou a parábola dos 4 solos, lá em Marcos, no capítulo 4. Nessa parábola, a palavra de Deus é semeada em uma parte que caiu à beira do caminho e vieram as aves e comeram. Ele explica lá no verso 15, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Satanás rouba a palavra porque ele odeia a fé e que a palavra produza algo de bom, ele não quer. Talvez você não acredite, mas quem está longe de Deus está bem perto do diabo. Uma pessoa que não tem comunhão com Deus e com os irmãos em uma igreja, uma pessoa que não convive dentro do ensino e orientação da palavra de Deus, com certeza está vivendo segundo as orientações do diabo.
Satanás causa algumas doenças e enfermidades. Certa vez, Jesus curou uma mulher que andava encurvada e não conseguia endireitar-se. Quando alguns criticaram Jesus por curar no sábado, ele respondeu: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Jesus via Satanás como aquele que tinha causado essa doença. Lá em Atos 10:38, Pedro descreveu Jesus como aquele que andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Em outras palavras, o diabo frequentemente oprime as pessoas com enfermidades. Diante disso, como posso ter boas notícias, orientações para vencer? No livro de Tiago, nós encontramos uma mensagem incrível. Lá em Tiago 4:7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O Novo Testamento destaca a oração como o principal acompanhante de cada batalha. Tomem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica. Enquanto o fim do século se aproxima e a fúria de Satanás aumenta, Jesus nos chama para guerrearmos em oração, vigiando em oração e permanecendo de pé. Qual o evangelho verdadeiro? O evangelho de Jesus. O evangelho que confronta, liberta e transforma a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa que crê. De qualquer pessoa que abre o seu coração para a verdade, entregando toda a sua vida para ser dirigida pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Eu agora desejo orar com você. Soberano Deus, Tu és aquele que fala com todas as pessoas que param para ouvir a Sua voz. A Tua palavra mesmo diz: ouçam o que o Espírito diz à igreja. Poderoso Senhor, eu oro por todas essas pessoas que nos acompanham através do programa Com Fé é Possível. Eu peço que o Senhor traga a luz do Evangelho, para que o Senhor, através desta mensagem, traga boas notícias de uma mudança de vida para melhor. Eu oro por essa família, por esta união conjugal, pelos relacionamentos, para que haja cura, libertação, para que haja perdão. Querido Deus, muito obrigado por ter nos amado de tal forma, ao ponto de ter enviado Jesus para morrer numa cruz, e todos aqueles que aceitam e confessam como Salvador e Senhor são salvos. Eu oro abençoando agora esta pessoa, este empresário, essa dona de casa, que está crendo na palavra e está entregando a sua vida, o seu coração para Cristo. E também através desta oração, confessando a Jesus como Salvador e Senhor. Vem, poderoso Pai, e traz a alegria, traz a cura, traz o restabelecimento de uma vida saudável, muito feliz. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos o carinho de todas as pessoas que nos acompanham aqui na TV Erechim. O programa Com Fé é Possível tem o objetivo de transmitir uma mensagem de amor, uma mensagem abençoada para a sua vida e, claro, uma mensagem que confronta a nossa fé, uma mensagem que traz luz para o nosso caminho, para que venhamos a tomar decisões sábias, nos aproximando de Deus. A nossa alegria será ainda maior ao recebermos você no auditório da Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. O endereço está na tela. Rua Sidney Guerra, 915, com fácil estacionamento e um lugar acolhedor para você, sua família e seus amigos. Todas as quintas
e domingos à noite, uma palavra de Deus para a sua vida. Lá nós estamos também sempre orando por pessoas doentes, por pessoas que desejam receber algo especial da parte de Deus. Você é nosso convidado. Também, se você desejar entrar em contato conosco através do WhatsApp, está aqui na tela, 991 15 11 15, para você pedir, para você compartilhar uma bênção também, para você dizer como está recebendo o programa Com Fé é Possível. Nosso carinho, nosso abraço e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.